com a paz, meus irmãos e irmãs. Uma alegria. Então, estamos concluindo a 7ª conferência. Para os que estavam no decorrer da conferência, lembrem que nós estamos tratando não sobre a mecânica de liderar um pequeno grupo, de ser um líder. O processo, todo mundo já sabe. Nós estamos tratando sobre o mecânico, sobre como sermos a pessoa, o líder, a pessoa que Deus quer que sejamos. Porque a maior necessidade, necessariamente numa comunidade, não é nem líderes, nem grupos pequenos. A necessidade na comunidade é líderes segundo o coração de Deus. Então Deus tem que trabalhar na gente, para que passe então a trabalhar através da gente. A gente serve liderando e lidera servindo, porque essa é a atitude que vemos em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, Cristo tem que ser formado em nós, para então a gente formar Cristo, discipular, formar Cristo, fazer o Cristo no outro. É assim que é o processo da Bíblia. E nós começamos a nossa primeira conversa na sexta-feira sobre o chamado nosso. O que está envolvido? Foi o tema nosso, o chamado. Vai estar gravado aí no YouTube, eu acho, não está? Para quem não estava, quiser assistir. E usamos o exemplo de Moisés. E é muito importante entendermos que a razão pela qual Deus resolve nos chamar para sermos úteis de alguma maneira nessa coisa maravilhosa chamada igreja que Ele criou, não é porque a gente seja bom, é porque Deus é bom. É a bondade de Deus e é um privilégio sermos usados por Deus, o Criador dos céus e da terra, que podia usar a mula de Balaão, a pedra, os anjos, o que Ele quisesse, mas Ele resolve usar a você e a mim. Depois nós tratamos na palestra seguinte, sobre as motivações do discipulador, do líder, porque esse é outro ponto central. Há muita motivação equivocada no meio do povo de Deus. Há muita gente buscando sua própria glória. E nós estudamos as motivações com base na conversa de Paulo com Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Hoje pela manhã, nós tratamos sobre os parâmetros, sobre o escopo, sobre os limites da nossa atividade, porque ninguém pode ser tudo para com todos. O próprio Jesus limitou-se a si mesmo, limitou-se em tempo, limitou-se ao se encarnar, limitou-se na sua mensagem. Ele se preocupou podia tratar do que quisesse, resolveu tratar do reino de Deus, e limitou-se em termos da quantidade de pessoas que ele investiu sua vida. Ele falava a todos, mas o foco dele estava na formar novos discípulos, para que eles falassem para outros. E a coisa funcionou tão bem que de 12 hoje somos 2,5 bilhões. É muita gente, não é o suficiente ainda, mas é muita gente. Então, esse foi o assunto dessa manhã. E agora, para terminarmos hoje à noite, nós vamos tratar sobre a recompensa do líder cristão, porque também é bom saber que tem uma recompensazinha. É verdade que quando a gente trata sobre esse assunto, a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque na Bíblia a recompensa está intrinsecamente ligada com o legado, com aquilo que você constrói, que permanece ou não, se você construiu bem ou não, no decorrer da sua vida, quando você não tiver mais aqui, o legado que você deixa. E o legado tem muito a ver com as boas obras que a gente pratica. E esse assunto é complicado, especialmente porque o cristianismo, notadamente o cristianismo histórico, o cristianismo mais antigo, é muito dividido sobre esse tema. Uma parte significativa do cristianismo da religião cristã no mundo, afirma que fora da caridade não há salvação. Você já ouviu essa expressão ou não? Fora da caridade não há salvação. Nós, evangélicos, presbiterianos, protestantes, nós não acreditamos nessa verdade, nessa expressão de palavras. Nós falamos que fora de Cristo não há salvação.
É lá onde a salvação se encontra. A nossa perspectiva é diferente. Fora de Cristo e da sua graça, não há esperança para nenhum de nós. Portanto, no tema desta noite, da recompensa que eu e você vamos receber se formos fiéis, vamos receber de Deus, aqui não há nenhuma dúvida na mente nossa que o máximo que nós podemos fazer é construir sobre o fundamento. Nós não podemos lançar outro fundamento a não ser aquele que já foi posto, Jesus Cristo. O cristão, ele não faz para receber, ele faz por ter recebido. Cristo é a base. Portanto, esse tema da reconstrução cristã, da recompensa cristã, tem que ser construído sobre a base inamovível do só Cristo, só a graça, só a palavra e só a fé. Agora, se somos de Cristo, se eu e você somos de Jesus, a Bíblia menciona, só no Novo Testamento, em 162 versículos, a necessidade da gente fazer as boas obras. Então, se Deus repete tanto no Novo Testamento essa verdade, é porque deve ser muito importante na concepção de Deus. Se nós somos de Cristo, a Bíblia diz, vocês caminhem, façam bem, porque há uma recompensa ao final da sua jornada. E esta recompensa é fruto do que produzimos. Na verdade, a Bíblia chega a dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a finalidade de fazer o bem, da gente crente fazer o bem, é dupla. Primeiro, a finalidade da gente fazer o bem, da salvação é dupla. Primeiro, Deus constitui um povo só para si, conforme o texto nos diz em Tito, capítulo 2, versículo 14, e Deus constitui um povo só para si, zeloso das boas obras. Então é decisão de Deus, Ele chama e Ele capacita a gente para ser sal e luz deste mundo. Na verdade, há um texto que normalmente a igreja ignora, não trata muito sobre ele. Já eu chego no discipulado aqui, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 3, onde diz que no final da jornada, quando Cristo voltar, e ele vai galardoar, porque a Bíblia usa o termo, ela usa recompensa, mas usa galardão ou coroa, que são os termos do Novo Testamento. Coroa aqui não é a coroa, é a coroa. Ele usa essas três expressões. E 1 Coríntios 3, capítulo 11, 3, versículos 11 a 15, diz assim: ninguém pode lançar nenhum outro fundamento, senão aquele que já existe. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, não, a base é Cristo, eu sou de Cristo, Ele me fez novo, Deus me constituiu como parte do corpo dele, da igreja, eu sou de Cristo, Ele constituiu para si. Mas agora, sobre este fundamento, se o que alguém edifica for pedra, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um de nós, pois o dia da vinda do Senhor vai demonstrar que tipo de obra nós produzimos, porque será tudo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o fogo proverá. Se, aqui vem a palavra-chave, vocês vão descobrir já por quê. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber uma recompensa. Se a obra de alguém se queimar, madeira, feno e palha queima, vira cinza. Se alguém se queimar, sofrerá o irmão ou a irmã dano, mas vai ser salvo, que já fazia parte da igreja. Ela edificou coisa incompleta sobre o fundamento, não é assim? Só que não foi tudo o potencial que Deus lhe deu, a capacitação que Ele deu para você ser benção. Será salvo, mas será salvo como que através do fogo, raspou no inferno, mas vai ser salvo. Está escrito lá, não está escrito aí?
Mas o galardão, o prêmio de uma obra, de uma vida que não produz, é queimado pelo fogo. No dizer de Charles Rogers foi um reitor do Seminário Presbiteriano de Princeton, um tempo atrás, mais de 100 anos atrás, que escreveu livros maravilhosos. Ele diz o seguinte: não é sobre a base das nossas obras que receberemos a nossa recompensa, mas é de acordo com as nossas obras. A base é Cristo, mas é de acordo com as nossas obras. O fundamento é sempre a graça de Deus. Ou como diz o nosso querido Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: as nossas obras não vão nos levar para o céu, não leva mesmo, mas nós levamos as nossas obras conosco para o céu. Elas nos acompanham. É assim que a coisa funciona. Porque a Cristo seja dada toda a honra e toda a glória sempre. Ele é o fundamento, mas sobre o fundamento que é Jesus, como está a nossa vida? O que estamos produzindo? O fogo vai revelar no último dia. A pergunta para nortear a luz dessa introdução, a pergunta para nortear a nossa conversa daqui para frente é a seguinte: que verdade você e eu podemos aprender da Bíblia sobre este tema que podem nos motivar ainda mais para continuarmos adiante na tarefa de discipuladores? Tá boa essa pergunta ou não? Que verdades nós podemos aprender na Bíblia sobre esse tema da recompensa, que pode ajudar a gente a caminhar ainda mais para frente na obra de discipulado? Primeira das verdades é que a recompensa que Deus quer dar para você e para mim está intrinsecamente ligada ao legado que a gente construa. Porque o texto de 1 Coríntios que a gente leu aqui usa uma condicional. Ele diz assim: se permanecer a obra que alguém edificou sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Não é assim que diz? Há um condicional, pode ser que não permaneça. Pode ser que uma obra se esvaia, se desfaça, se permanecer a obra que alguém edificou sobre o fundamento, vai receber galardão. Na Bíblia, presta atenção, meu irmão e minha irmã, porque isso vai influenciar a vida nossa dessa semana que se inicia. Na Bíblia, há dois tipos de obras, boas obras: as obras processuais e as obras que elas são temporais e as obras perpétuas. O que é isso? As obras processuais são aquelas que fazemos para o evangelismo e para a santificação. Aquelas que os outros veem, que fazem parte da nossa influência, dos nossos pés, das nossas mãos, das nossas ações para conquistar o coração e a admiração dos outros. A Bíblia diz: e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. A obra processional temporal do evangelismo, ela é como construir uma casa. Ninguém começa a construir uma casa usando o teto, pelo teto. Você começa pelo fundamento. O fundamento que abre tudo mais nós chamamos de presença cristã. É um P, presença cristã. E a presença cristã, a grande pergunta é: a quantos eu ajudei? Olha, nós estamos com um trabalho lindíssimo com viúvas na Síria. Todas ex-muçulmanas. Os maridos tiveram a cabeça cortada. Eram líderes, eram advogados, engenheiros, empresários na cidade de Homs, na cidade de Alepo. E eu estava por lá fazendo uma visita, vendo de que maneira o Global Kingdom, a nossa rede, poderia ajudar lá. E de repente eu vi uma mulher na cidade de Tartus, que é uma cidade no litoral, no Mediterrâneo, e não houve guerra lá, porque tem soldado russo, os caras ficaram com medo de ir até lá. Então a cidade cresceu de 600 mil habitantes para 2 milhões e 400 em 7 anos. Quem podia fugiu da guerra e foi para lá. Cidade muito bonita, mas exageradamente lotada de gente, porque 4 vezes mais em 7 anos, sem ter dinheiro para construir nada. Mas mesmo assim a cidade é linda. E eu estava lá numa pequena igreja, que só tem 2 igrejas evangélicas na cidade, pequenininhas, de 50 crentes e outra de 100 crentes. E eu estava lá e o pastor Walid, me apresentou uma mulher. Apareceu uma mulher lá.
com uma família formosa, uma menina de 17 anos, muito bonita, 2 meninos lindos de 13 anos, gêmeos, e vestindo uma camisa do Real Madrid, e ela estava com um saquinho na mão. Eu falei, o marido, o que é esse saquinho? Ela falou, resto de comida para dar para os meus filhos. E eu falei, mas conta a sua história, o que é isso? Ela falou, eu tenho formação universitária. Meu marido era um dos melhores advogados de Homs, que é uma cidade de 2,5 milhões de habitantes no norte da Síria. Quando o ISIS dominou aquela cidade, meu marido e outros foram colocados na praça pública, na frente dos meus filhos, na frente de toda a população, e exigiram com um alto-falante que todos eles confessassem lealdade absoluta ao ISIS, à guerrilha radical. E meu marido e alguns outros se recusaram. E o indivíduo cortou a cabeça dele na frente dos meus filhos. E como se não bastasse, para que não tivesse uma família influente na cidade opositora, explodiu o nosso apartamento. E nós, graças a Deus, não abusou da gente, nem dos nossos filhos, então nós fugimos para Tartus. E aqui estou eu, uma mulher que tinha sido da elite do país, agora catando comidinha, resto na sarjeta quase, para os filhos poderem ter o que comer. Uma indignidade. Falei, meu Deus, e muçulmana, uma muçulmana alauíta. Eu falei, e quantas tem aqui na cidade igual a você? Ela falou, umas 600. Com mais ou menos 2.000 filhos de 18 anos para baixo. Eu olhei para a menina, falei, o que você quer ser da vida? Ela falou, eu sonho em ser médica. Terminei meu 2º grau intermediário, quero entrar na faculdade, que a Síria antes da guerra não tinha analfabetos, universidade para todos os lados. É um país maravilhoso, nem dívida externa tinha, era superavitária, uma coisa linda. E o norte da Síria é um paraíso, é a Mesopotâmia, norte Mesopotâmia, da geografia da Bíblia. E o Vale de Nínive à direita, na entrada com o Iraque, coisa maravilhosa. E eu perguntei para os meninos, e vocês gostam de futebol? Porque eles estavam vestindo uma camisa do Real Madrid. Falaram, gostamos. Vocês praticam? Eles falaram, aqui não tem nada para a gente fazer. Situação horrível. E a igreja ali, com 50 pessoas, 60 pessoas. Temos que fazer alguma coisa. Temos que ajudar. Mas ajudar com o propósito de fazer discípulos. E aí começamos um projeto com 100 viúvas muçulmanas. Elas vieram na primeira reunião, a gente ajuda $100 por mês, dá para elas pagarem o aluguel do lugar para elas, e $20 por filho, dá para dar roupa, alimentação. É uma coisa num país muçulmano, numa realidade de guerra. Eu falei, gente, essa é a oportunidade. Começamos, minha esposa e eu fomos com algumas outras pessoas lá, estavam 120 delas lá, a igrejinha não cabia, lotado, todo mundo de véu, tudo lá. E aí eu disse, se é para começar, eu vou falar uma verdade aqui. Eu pedi autorização ao pastor e falei, olha, preste atenção, falei para elas, aqui é cristão. Olha, num 2,5 milhões de habitantes tinha 100 cristãos. Aqui é cristão. Vocês já aprenderam demais sobre o Deus da morte. O Deus da morte matou o seu marido, destruiu sua vida, roubou sua esperança. Aqui você vai aprender sobre o Deus da vida, Jesus Cristo. Aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Se você quiser vir, nós vamos lhe ajudar, vamos lhe amar, vamos cuidar de vocês, mas vocês vão ouvir de Cristo. Eles têm que frequentar uma célula semanal, um pequeno grupo para aprender de Cristo. Uma célula, um grupo para aprender atividades para desenvolver de trabalho, outro para uma clínica de trauma, tem que cuidar dos filhos, todas elas, 120 com nível universitário, elas têm que dar reforço escolar para os filhos, e tem que levar os filhos para atividade esportiva, e levar para uma célula de acordo com a idade. Faz 2 anos, está tudo crente agora, mas quando eu falei isso aí, se você quiser vir, aqui é Cristo de ponta a ponta. Uma mulher começou, blá, 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 aquele barulho, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não entendia nada e falando alguma coisa. E aí outra do outro lado começou, blá, 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 blá. Aí eu perguntei para o pastor, não falo árabe, o que essa mulher está dizendo? Ela está dizendo, queremos Cristo, queremos Cristo. No final tinha 120 mulheres, um barulho terrível, mas glorioso, gritando, o que nós queremos é Jesus. Coisa maravilhosa.
Agora, o que é que gerou essa abertura? A presença cristã, a boa obra. A boa obra. Porque a gente tem que ser, antes do outro crer. Está entendendo? É assim. Fazer o bem. A casa de evangelismo começa, ou a casa do discipulado, que começa pelo evangelismo, porque ninguém é discípulo de Cristo enquanto não se converter a Cristo. Você só se torna discípulo quando você começa a seguir Jesus. Até lá você é uma pessoa sendo evangelizada. E esse processo, a casa do evangelismo, começa com a boa obra. O presidente, o ditador do país, Hafez Assad, mandou uma carta, porque a notícia se tornou notícia no país, que a igreja estava ajudando com muito carinho as famílias que não tinham nada. E ele mandou uma carta dizendo: o Global Kingdom, que é o nome da rede, pode escolher onde quer trabalhar na Síria. Não é uma coisa maravilhosa? Então lá a porta se abriu, e o bom é que aquelas mulheres não têm marido, porque não tem marido para encher a paciência delas. Porque no mundo muçulmano a mulher é propriedade do marido, por isso que ela não pode tomar decisões por ela mesma. Ela é propriedade registrada na declaração de imposto de renda. Ela, os filhos. Então, agora não tem mais marido e a família não está ali, ninguém tem dinheiro, elas estavam morrendo de fome, elas são livres para decidir. E tem os filhos que vão ser a nova geração de evangelistas do país. Estão todos crendo. Eu tenho as fotos quando mandaram as fotos para mim das células de jovens, eu comecei a chorar. Mandaram para mim o vídeo das criancinhas que viram a cabeça dos pais rolando e que tinham tudo para se tornar radicais, cantando no Natal. Pela primeira vez na vida delas, elas tinham um Natal em paz. Elas não sabiam o que era Natal, tinham um Natal em paz. A guerra vai com 8 anos e todas cantando louvores a Jesus. Não é maravilhoso uma coisa dessa? É o Evangelho, mas o Evangelho só penetra quando o fundamento é correto. Não só Cristo é o fundamento sobre todos os outros, mas sobre Cristo você constrói a sua casa de evangelismo com boas obras, de amor, de caridade, de ajuda, de compaixão. Porque sobre essa presença cristã, onde você pergunta a quantos eu ajudei, você constrói as paredes da casa do evangelismo e dá o nome de proclamação, que significa a quantos eu falei, que você tem que ser antes de falar. Aí a pessoa já vai entender a mensagem só pelo que você está fazendo. E no topo das paredes da proclamação, onde você pergunta quantos ouviram, você tem o telhado do discipulado. Quantos eu persuadi para seguirem Jesus Cristo? Entende? É assim que estão os 3 P's abençoados. Mas tudo começa nessa obra processual. Tudo começa com você querendo amar alguém. Nós tratamos ontem aqui o esplacna, a compaixão cristã, o levar você a agir em benefício de alguma outra pessoa. Vamos sair daqui hoje campeões das boas obras, porque é sobre o fundamento. Se não for assim, é trapo de imundície. Se não for assim, é competição com Cristo. Mas se for como resultado do fundamento que é Cristo, nós somos filhos de Deus. Ninguém diz para um filho que o que ele está fazendo de bom é trapo de imundície. Você diz: que bom, meu filho, vai fazer mais. Agora, se é filho de Deus, você acha que Deus não vai bater nas nossas costas e dizer: vai adiante, meu filho, continua a carreira que lhe está proposta. Agora, se for para competir com ele, é trapo de imundície. Então, a obra processual do evangelismo. Lá no Iraque, posso contar mais um casinho aqui? Lá no Iraque, tem um grupo chamado Yazidis, não sei se vocês já ouviram falar deles. É um grupo que foi fundado no 4º século, são 800 mil pessoas. Nem os muçulmanos, nem os cristãos gostavam deles, porque ninguém nunca se aproximou deles, então eles adoram o diabo. O que é que vocês acham de 800 mil pessoas adorando o diabo? E adoram numa montanha, perto da fronteira com o Kurdistão, Iraque e Kurdistão, perto de Erbil. E a guerra começou.
e foram 25 mil homens daquele grupo massacrados pelos terroristas do ISIS com cabeças cortadas, e cerca de 50 mil mulheres abusadas sexualmente. Nunca teve um cristão entre elas, nunca teve um cristão entre aquele grupo, ninguém nunca teve o cuidado, a compaixão de falar da verdade, por isso que eles adoram o mal, porque ninguém nunca falou do bem. Só havia 4 igrejas em Selduk e em Erbil, na região, 2 cidades maravilhosas, que lá também praticamente não teve guerra, porque o George Bush colocou os aviões americanos com no-fly zone, então não teve guerra lá, e os curdos, as mulheres curdas principalmente, são ótimas guerreiras, e eu fui várias vezes para lá, é um lugar lindo, é chamado a Nova Dubai, muito shopping center, muito progresso, porque não teve guerra, naquela região em particular, e todo mundo fugia para lá, e os yazidis fugiram para lá, que eles estavam 70 quilômetros para baixo, onde era a antiga cidade de Nínive, eles fugiram para lá. Mas muitas das mulheres, lindas, um povo bonito, foram pegas pelos guerrilheiros e abusadas sexualmente, em média por 5 homens todos os dias. E estas mulheres se traumatizaram, mas conseguiram fugir. E houve uma crise muito grande lá, e eles pediram ajuda, a temperatura chegou a 53 graus. E eles pediram ajuda, veio os pastores de lá me escrever, dá para ajudar, o povo está morrendo nas tendas, morreram 1.100 pessoas em 4 dias, velhinhos e crianças, por causa do calor. Então, com a ajuda de igrejas ao redor do mundo, nós compramos 43 mil refrigeradores de ar, a água, no Irã, e foram entregues lá através das igrejas. Uma bênção, uma bênção. E aí, depois disso, nós fomos lá fazer uma visita. E eu pedi a eles para visitar, conversar com as mulheres, porque a gente gosta da notícia ruim. Eu queria era ver sangue, para falar a verdade. Porque todos nós somos assim. Se tiver um canal de televisão que só fala o bem, vai à falência. O que a gente gosta é de ver a turma dando tiro no outro, ver o sangue. É assim a natureza humana. E eu queria ouvir a notícia da tristeza. E eles me puseram lá, o líder do movimento Yazidi na região me pôs 15 mulheres para reunir com nossa equipe. E comigo foi o pastor da Assembleia de Deus, da região curdo, que há 2 anos cuidava daquele povo. E a mulherada começou a dar o testemunho. Quando elas falavam dos guerrilheiros do ISIS, elas rodavam, babavam, jogavam-se no chão, e eu chorava, porque eu queria ver a notícia ruim. E era com aquele sentimento estranho dentro de mim, né? Vendo aquela tragédia, e de repente, ouvindo uma por uma, tudo traumatizada, o líder do movimento lá, de 45 mil deles, falou: doutor Dantas, eu tenho algo a lhe dizer. Eu falei: o que é? Falou: doutor Dantas, aqui a coisa é feia, mas há um outro lado da história. Eu falei: qual é o lado da história? Falou: doutor Dantas, as Nações Unidas veio aqui e nos deu as tendas e colocou energia e água, e nós somos tão agradecidos a eles, mas eles foram embora, nunca mais voltaram. As organizações sem fins lucrativos, as ONGs, vêm aqui, dão remédio, dão roupa, passa aqui 1 a 2 vezes por ano, vão embora e não volta mais. Mas nós somos muito agradecidos por eles, nós não temos nada. Mas doutor Dantas, os cristãos não são muitos aqui, mas eles têm nos amado. Aqui está um exemplo, esse pastor não tem muito, mas o que tem está conosco, e não saem de junto de nós, eles nos amam. E eu fiquei ali, eu que fui ver a notícia ruim, fui ver no dizer de Isaías 6, o cadáver do rei Uzias, tinha que descobrir que Deus está assentado no trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Deus não perde o controle. E aí fui embora, né? Porque aí veio aquela coisa maravilhosa toda, que eu tive que aprender a lição. Uns 15 dias depois, o pastor me mandou, 1 mês depois, me mandou um bilhetinho. E ele disse: doutor Dantas, tem uma novidade para lhe contar. Eu falei: qual é? Depois da visita aqui, e de ouvir aquele indivíduo falando, deu o nome lá dele, eu criei coragem. Nunca houve um cristão entre os Yazidis
Mas nós estamos lá há 2 anos, amando, cuidando deles, dando do que não temos. E aí eu criei coragem e os convidei para, anunciei no campo de refugiados. Quem quiser ouvir sobre cristianismo, venha hoje à noite na praça do campo de refugiados. Ele disse no e-mail, no texto dele: Dr. Dantas, eu estava esperançoso que 10 pessoas viessem, seria uma vitória. Dr. Dantas, 4.000 vieram. E na hora que eu fiz o apelo, 2.000 responderam aceitando Jesus Cristo. Olha, a boa obra é uma maravilha, porque a pessoa pode nem acreditar muito no que a gente diz, mas ela está vendo o que a gente faz. Está vendo o que a gente faz. Então, o evangelismo sem ações de compaixão é capenga, é a distribuição de um folheto, é uma mensagem seca. Jesus, diz a Bíblia, por onde ia fazendo bem, e as multidões vinham atrás dele. Porque a presença cristã implica em amar as outras pessoas. Então, as boas obras, elas são processuais na questão da evangelização e são processuais na questão da santificação. No processo de santificação, que a Bíblia diz: pela graça somos salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para quem ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quer dizer, Deus nos salva para começar a escrever uma poesia. A palavra feitura em Efésios 2:10 é a palavra poema no grego, que significa poesia, poema. Deus está escrevendo uma poesia da sua vida. Que coisa linda! Tem cada versículo, tem cada estrofe linda que Deus está escrevendo no seu nome. E é uma história, é uma poesia não completada ainda. Pois é, e nessa poesia, lá está escrito, pelos dedos de Deus, está escrito algumas das coisas mais lindas que você fez para a glória dele. Não é lindo isso? É lindo, porque nós somos poema de Deus, poema em grego, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Toda vez que nós, por causa do amor a Deus, que nos leva a amar ao próximo, amamos alguém com atos de bondade, há uma estrofe da poesia da nossa vida que ganha em beleza. Esse é o processo da santificação. Ninguém pode ser mais santo do que Deus já considera a gente, mas Deus considera a gente posicionalmente santo. Já fomos assentados nos lugares celestiais, mas quando a gente olha no espelho, a gente vê que há uma discrepância entre o que Deus considera a gente e o que a gente se considera. Então a gente caminha em santidade, caminha nas boas obras, caminha no fazer o bem, na esperança de se aproximar ao máximo do que Deus já nos considera. Essas são ações temporais, boas obras temporais. Agora, preste atenção, discipuladores da igreja de Manaus. Existe a boa obra perpétua. Qual é a boa obra perpétua? São, segundo o texto em 1 Coríntios 3, aquelas que permanecem. E qual é a obra que permanece além da vida? Só tem uma. A obra que permanece além da vida é a obra do discipulado. Quando você faz um discípulo, porque aí você praticou uma obra que tem continuidade por toda a eternidade. É esta obra do discipulado que Jesus recomendou a gente a praticar com toda abnegação. Jesus diz assim, em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros e lhes nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E Paulo diz em 1 Coríntios 3, se permanecer, vai receber a recompensa. Vai receber a recompensa. A linguagem bíblica, nesses casos, é linguagem sempre de envio. Nós fomos escolhidos ou salvos para sermos enviados para produzirmos obras que permaneçam. E a obra que permanece por essência é a obra de levar uma pessoa a Jesus Cristo. É a obra que é feita sobre o fundamento que é Cristo, a obra de fazer discípulos. Então não nos surpreende que quando Jesus Cristo diz que em Mateus 25,
Vinde benditos do meu Pai. A linguagem é uma linguagem de colheita. Em Mateus 25, 24 a 30. Recebemos as recompensas porque investimos no semear e no colher. Meu irmão, minha irmã, aquilo que vamos colher quando nem mais estivermos aqui fisicamente, tem o aspecto temporal, mas tem o aspecto eterno. Naquilo que for eterno, o discípulo que nós fazemos, se permanecer, receberemos o galardão. Agora, está indo tudo bem aqui ou não? Que eu espero que você se motive. Motive, porque eu quero no último dia receber um galardão, você não quer não? Só que a Bíblia diz que a gente recebe e devolve, porque no final das contas não há competição no céu. Deus reconhece, nos entrega como um Pai amoroso e a gente diz, é por tua graça. A gente deposita as coroas aos pés de Cristo. Mas vai ser um experimento, meu Deus, que eu não receba madeira, feno e palha, Deus me livre. Fosse uma igreja ou outra aqui, eu dizia, Nossa Senhora, Deus, não, madeira, feno e palha, não. Ouro, prata preciosa, sim. Segunda verdade, o convite real de Mateus 24, de 34 a 36, detalha o conteúdo do prêmio que a gente vai receber. Porque lá diz o seguinte, vinde benditos do meu Pai, não diz lá? Então, se a gente investir agora, que a recomendação é ide, Deus vai nos dizer no final, vinde, porque é comunhão, comunhão. Estaremos com Ele para sempre, vinde benditos do meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu esteja, estejais, quê? Comunhão, comunhão, comunhão eterna, em gratidão com aquele que nos salvou e nos enviou. Hoje o mandamento é ide, um dia o chamado será vinde. Ai, que venha logo, viu? Venha, Senhor Jesus, porque deve ser maravilhoso. Segundo, no texto de Mateus 25, 34 a 36, é um convite. A segunda parte do conteúdo dessa recompensa é um convite à alegria eterna. Porque o texto diz, vinde benditos do meu Pai. A palavra é a mesma de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. É a palavra makarios, no grego, que era usada nos dias de Jesus para definir a ilha grega de Creta, que era uma ilha que, como está no meio do Mediterrâneo, chove o ano inteiro, ela tem jardim e flor o ano inteiro, é a ilha da felicidade. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus promete a gente, discipuladores, não somente comunhão, Ele promete a outros, mas para a gente vai gozar mais ainda disso aí, não somente comunhão, mas felicidade eterna. Nesse mundo de infelicidade, meu Deus do céu, eu já perdi 13 irmãos, o que é que vocês acham? É de lascar. Meu pai teve 22, meu pai era um touro, 22, eu nasci quando ele tinha 76 anos, e mamãe 36, e eu fui o filho número 21, olha menos, e a família desgovernada em muitas maneiras, morreu muito, eu era muito novo, família de repente em um período de 3 anos, 3 irmãos meus morrem, situação terrível, morreram, outro morreu drogada, outro é uma complicação, família grande muitas vezes é um rolo, e o rolo era a minha família, ao ponto de que eu até mesmo pensei em acabar com a minha vida. E no meu desespero, Jesus olhou para mim. Eu não tinha nenhum evangélico na família. Jesus teve misericórdia de mim. E um dia, 26 de janeiro do ano do Sesc Centenário, não houve apelo, não houve nada, um coral de jovens presbiterianos veio cantar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, cantou lá, 150 jovens, e cantavam com alegria tão grande sobre um Salvador que eu não conhecia, que eu comecei a chorar.
incontrolavelmente. Um pastor que estava lá, era um congresso de mocidade presbiteriana, que estava acontecendo em Natal. Ele veio lá, me viu chorando, falou: o que está acontecendo? Eu falei: não tenho a mínima ideia. Ele falou: você deve estar sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu falei: cadê que eu não estou entendendo nada aqui? Mas ele falou: você não quer orar? Ele falou: deixa que eu oro. Eu falei, e eu só sabia 2 orações, a Ave Maria e o Pai Nosso. Falei: aqui é coisa de crente, vou no Pai Nosso. E mandei um Pai Nosso lá, e o negócio é que Deus ouviu, e tirou os meus pés de um tremedal de lama, e firmou meus pés sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, é o Evangelho. Então é o Macários de Deus, é uma bem-aventurança, é um gozo que não será tirado. Você já imaginou um dia quando você e eu entrarmos na habitação que Jesus está preparando para a gente e descobrir que o ambiente é de extrema felicidade? Não há mais choro, não há mais dor. Que Deus abençoe a cada um de nós, que seja assim, e que a gente se motive na busca dessa recompensa que o Senhor nos dá, por bondade dEle. É assim que a Bíblia nos fala. Terceiro, a fonte desse convite, vinde bendito dos meu Pai, é o Pai, não são nossas obras. A base e o fundamento é Ele. A gente constrói sobre o fundamento que Ele já nos deu. E por fim, a promessa desse convite: vinde benditos do meu Pai, e entra no gozo daquilo que está ali preparado antes da fundação do mundo. A promessa do convite é o reino do meu Pai, é a basileia no grego, é o controle de Cristo, é o domínio de Cristo, é ser dominado por Ele, que a gente já deu cabeçada demais nessa vida. A gente domina a si mesmo e só entra pelo cano. Tomamos cada decisão estúpida, mas caminhando com o Senhor, discipulando outros, alegrando o coração de Jesus com a única coisa que alegra Jesus no céu, que produz festa, que é um pecador que se arrepende. Caminhando desta maneira, o texto nos diz que nós herdaremos o reino. E a palavra basileia, que é a palavra grega para reino, tem a ideia, não é de que Deus vai dar um reino para cada um de nós, é que nós vamos fazer todos parte de um reino, onde Ele é o rei e nós somos os seus sacerdotes. Hoje, a gente é sacerdote intercedendo, lá a gente vai ser sacerdote adorando. Olha que coisa linda, é uma maravilha, meu Deus do céu. Semana eu estava lendo uma histórico sobre a vida de Dom Pedro II, o grande imperador do Brasil. Hoje todos reconhecem que ele é uma pessoa bondosa, mas ele foi mandado embora, deram 24 horas para ele sair do Brasil, em 1889. E ele saiu do Rio e entrou num navio, ficou 3 dias até trazerem as coisas dele, e foi para Portugal, levou 40 dias de viagem, e chegou em Portugal, passou um tempo, deixou sua filha lá, e foi para Paris, morar num apartamento de 2ª categoria, sem nada. Foi ajudado ali por um conde português chamado Conde de Alves Machado, que pagava as coisas para ele. E 6 meses depois, 2 anos e 6 meses depois, ele morreu. E ele deixou um testamento para ser lido depois que ele tivesse morrido. E quando abriram o envelope com o testamento, ele só falava bem do Brasil, e ele deixou lá um saquinho com um pouco de terra de cada uma das regiões brasileiras, dizendo: meu sonho é retornar ao meu reino. Deve ser uma coisa muito ruim ser um rei sem reino. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. É uma coisa maravilhosa. Não é que nós não vamos ter um reino individual para cada um de nós, é que em Cristo somos herdeiros do reino, da coletividade dos filhos de Deus. Por fim, meus irmãos, o legado que a gente vai construindo na vida, Jesus nos promete, acrescenta-nos a possibilidade de recebermos coroas, que é outro termo que a Bíblia usa para as recompensas que Deus nos dá. E há 5 coroas descritas no Novo Testamento. E o Senhor está ansioso de nos dar, e eu quero recebê-las. E 2 delas são
muito próprias para discipuladores. Mas a primeira das coroas que a Bíblia fala é a coroa incorruptível. E a marca dessa coroa nos diz, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 25, é a marca do domínio próprio no meio dos sofrimentos. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar a incorruptível. É a coroa do sofrimento. Você se controla no meio dela, você aguenta firme no seu teste da fé. Eu estava no Egito e encontrei uma mulher jordaniana. Ela veio se encontrar com um grupo de pastores que nós levamos todos os anos lá. Ela era uma nova convertida, converteu-se em Amã, junto com seus 2 filhos. Preste atenção essa história. E o marido não matou-a, porque por questão de honra podia até ter matado, mas segurou o passaporte dela e expulsou ela de casa. Disse: não lhe quero mais. Como ela é propriedade dele, ele jogou ela para fora. A família dele tentou vingar-se dela. Ela, professora de inglês, ela conseguiu ir até Acaba, no Mar Vermelho, e atravessou a fronteira para o Egito. E ela ouviu falar do pastor Samer Maurício, da Igreja Presbiteriana do Cairo, uma igreja de 11 mil membros no centro do Cairo. E todo mundo comenta como ele ajuda as pessoas. Que coisa maravilhosa que ele faz. E ela conseguiu fugir para o Cairo e chegou lá, a igreja deu cobertura, pôs uma casa de refúgio, que eles têm muitas na cidade, para novos convertidos em perigo de vida, deu a ela um novo nome, e ela começou a sobreviver dando aula de inglês. Nisto, seu marido gostou de uma outra mulher, e a mulher que ele gostou não gostou dos filhos dele. Falou: eu só fico com você se esses meninos forem embora. Os meninos crentes, mas eles, como são propriedade do pai, o pai não deixou sair com a mãe. E o pai pressionou demais os filhos e disse: eu preciso mandar uma carta para sua mãe. E eles nunca deram o endereço onde ela estava, mas a família dela pegou a carta e deu um jeito de chegar no Cairo. E a carta dizia: eu encontrei uma outra mulher, vou casar de novo, e ela não gosta dos meninos. Então eu estou propondo a você comprar os filhos. E aqui está o preço. E ela estava lá falando para cerca de 90 de nós. E ela disse assim, e eu fui ficando muito emocionado ouvindo aquilo. Ela falou: hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu perguntei para ela, na frente de todo mundo, que ela falava em inglês, ela era professora de inglês. Falei, mas eu estava traduzindo, eu perguntei: por que hoje é o dia mais feliz da sua vida? E ela contou a história que eu acabei de contar para você. E ela disse: eu trabalhei tão duro o ano inteiro. Eu levantei o dinheiro e eu comprei meus filhos. Falei: você conseguiu todo o dinheiro? Ela falou: consegui quase tudo, o que eu não consegui a igreja completou. E meus filhos chegam amanhã, eles são meus. Eu os comprei. Olha que coisa fenomenal. Coroa incorruptível, manteve a fé no meio de uma provação terrível, não blasfemou, não se abandonou a fé, não se tornou uma pessoa revoltada. Aí eu chorando, eu falei: minha irmã, a senhora é a pessoa humana mais próxima que eu vi até hoje do que significa a redenção de Cristo, porque em Cristo nós somos de Deus de duas maneiras, porque Ele nos criou e porque Ele nos comprou. Essas crianças são da senhora agora 2 vezes, porque a senhora as gerou e a senhora as comprou. Não é maravilhoso? Coroa incorruptível. Essa irmã vai receber uma coroa incorruptível fenomenal, não tenho dúvida. Aí um outro homem, empresário, eu estou citando os exemplos do mundo muçulmano, que é onde eu vou muito. Ele veio lá, lá no Cairo também, ele se transformou em motorista de táxi com nome falso. Mas ele era um empresário que tinha negócios em Dubai e negócios em Cairo. E ele começou a ter dúvidas sobre o Islã. Então ele anotou 124 perguntas que ele tinha buscando resposta. Foi conversar com o imã da mesquita dele.
O irmão não gostou, falou para o irmão dele, o mais velho, o irmão veio, queimou o rosto dele com ponta de cigarro, um homem casado. Chegou outro lá, queimou, ele tem marcas de cigarro lá, dizendo, quem é você para duvidar e fazer, e questionar aquilo que nós cremos? E aí a esposa dele engravidou. E ele e a esposa, filhos de famílias radicais, muçulmanas salafitas. E ele manteve aquele questionamento, a esposa denunciou uma vez mais ele e a família dele, a coisa foi ficando feia. E ele trancava-se no quarto, ele disse, eu comecei a procurar as respostas na internet, encontrei no cristianismo as 124 respostas que me satisfizeram. E aí o irmão voltou e disse, a sua esposa disse que você se converteu, abandonou o Islã. Ele falou, de jeito nenhum, ele ficou com medo. O que é isso? Jamais vou fazer isso. E o irmão falou, sua esposa está grávida. A única maneira que eu acredito no que você está dizendo é se você colocar todas as suas empresas, seus bens, já no documento em nome dos filhos que vão nascer, ou o filho que vai nascer. E ele, com medo da família, colocou e foi para Dubai. Os negócios, voltou só 3 meses depois. Quando ele voltou, ele descobriu que o irmão dele tinha ficado com a mulher dele. E a família estava ameaçando matá-lo se ele voltasse, porque ficou evidente que ele havia se convertido. E ele estava lá dando testemunho. E ele disse, olha, já faz uns 5 ou 6 meses, agora eu sou um motorista de táxi, nome falso. Não posso dar meu nome. E eu, semana passada, estava desesperado. Eu disse, Deus, me permita pelo menos que eu possa ver minha filha. Eu quero tanto ver minha filha. Ver minha filha. Aí ele falou, pois bem, esta semana eu recebi de um parente uma foto da minha filhinha, sentada no colo do meu irmão, do que chifrou ele, do que estragou tudo, do que quis acabar com a vida dele. Aí eu tive que perguntar para ele, mas e aí, meu irmão, como é que está a sua vida agora? Ele falou, nunca fui tão feliz. Falei, mas por quê? Porque eu descobri que eu perdi uma família e ganhei uma outra, muito melhor, família da fé. Coroa incorruptível. Não é uma coisa linda? A teologia do sofrimento é algo que é maravilhoso. A gente não gosta de falar sobre ela, mas quem passa pela provação e mantém-se firme, vai receber a coroa da incorruptibilidade, segundo a Bíblia. Não é fácil. O pastor Dishan, amigo meu em Sri Lanka, da Assembleia de Deus, ele é o presidente da Assembleia de Deus e é pastor em Colombo. Ele falou para mim uma vez, eu tenho 1000 pastores da Assembleia de Deus debaixo de mim. Não tem uma semana, como é muito pobre país, eles dão uma moto para cada um, para as congregações. Ele falou, não tem uma semana, ele me mostrou as fotos, que alguns pastores não voltem sangrando, batido, envergonhado na praça pública, massacrados por budistas radicais e por muçulmanos radicais. Mas ninguém desiste, porque a coroa incorruptível é a coroa do domínio próprio no meio das aflições da vida. Eu acho isso lindo, É mais uma outra coroa que aguarda-nos ao final da nossa vida. É a coroa da vida. Já viu aquele texto da Bíblia? Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Conhece ou não? Sabe até aquele hino? Ser fiel até a morte. Alguém lembra ou não? E eu te darei. Cantava 50 anos atrás. Coroa da vida. Essa é a coroa do martírio. Pessoas que a devoção a Cristo é tão forte que vão até o ponto de estarem prontos a morrer por Ele ou morrem por Ele. Não há nenhum lugar no mundo onde o cristianismo cresceu rápido, inclusive Brasil, que não tenha tido a sua cota de mártires. Nós presbiterianos perdemos 12 em 1567 na Baía da Guanabara. Morreram, foram massacrados por Vilé Galhão
e um deles por um sacerdote que virou pai da educação brasileira, foi enforcado na Baía de Guanabara, o último dos 12 missionários mandados por Calvino. Não tem nada que caminhe, estabeleça o cristianismo no mundo, onde não há cristianismo, que não tenha uma cota do martírio. O martírio é uma coisa tremenda. Dos 12 apóstolos, só um sobreviveu sem morte matada. O desejo do martírio era tão grande no começo do quarto século, que Atanases, um dos pais da igreja, teve que pedir ao povo: para com isso, a vida é melhor do que morrer, porque o povo queria receber a coroa da vida, a coroa do martírio. O cristianismo é uma coisa fenomenal, a gente ganha morrendo. O chamado cristão é o chamado para morrer, tomar a cruz e morrer, para que possa viver. Se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, não produz vida. A universidade que eu trabalho 15 anos nos Estados Unidos é cristã. Em 1973, numa noite, 7 dos nossos ex-alunos foram massacrados no Vietnã, na fronteira no Camboja. E uma coisa tremenda, porque o Khmer Rouge veio do Camboja para o Vietnã. Uma vila só tinha 120 cristãos naquela região do país, no Vietnã. E eram médicos, ex-alunos nossos, enfermeiros, professores. 7 deles, eles massacraram. A notícia veio para os Estados Unidos e o Canadá, e o filho e a nora daquele casal de médicos missionários, ex-alunos nossos, entrou na escola para se preparar para ir no lugar dos pais. E foi no lugar dos pais. E quando chegou lá, o líder daquela tribo falou: o que é que você está fazendo aqui? Vão matar vocês também. Ele falou: se vocês valem tanto para o meu pai e para a minha mãe, que eles deram a vida para vocês aqui, certamente vocês são preciosos demais. E eu conheci o último dos sobreviventes daquele grupo original, que virou o presidente da denominação cristã e missionária no Vietnã. Pois bem, por causa da coroa do sacrifício, da vida, do martírio, daqueles 7 jovens que deram a sua vida lá, em março do ano passado, a denominação cristã e missionária no Vietnã teve o privilégio de batizar o cristão número 1.200.000. Ninguém detém, a obra é santa. E lá do céu, eu imagino que aqueles irmãos que deram a sua vida estão dando risada para valer, que valeu a pena. Valeu a pena. Nós nunca fomos chamados para a vida mansa. Andar com Cristo é nadar contra a correnteza, mas a recompensa do Senhor será gloriosa. Ainda tem tempo para eu ir mais aqui uma coroazinha? Porque tem mais uma. Aqui tem a ver conosco. É a coroa da alegria. Em Filipenses 4:1 diz assim: portanto, meus irmãos e irmãs, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, meus amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Coroa da alegria. A coroa da alegria é o que vamos receber de Deus se produzirmos frutos. Porque no céu só tem uma coisa que produz alegria em Deus. E uma festa é um pecador que se arrepende, levado a Cristo por uma outra pessoa. O mais é só adoração, aleluia, aleluia, grande é o Senhor, etc. Mas o que produz festa é um pecador que se arrepende. Não é isso que está escrito? Então, eu quero alegrar o meu Senhor. Eu quero festa, que o máximo possível festa no céu, porque um dia essa coroa vai ser minha. É verdade que eu vou depositar aos pés dele, mas é uma recompensa que é prometida a cada um de nós. E por fim, a coroa da justiça. A coroa da justiça é para todos aqueles que combatem um bom combate, mantendo o bom testemunho da fé, para o abnegado, para o dedicado. Lembra do caso de Paulo dizendo em 2 Timóteo capítulo 4, escrevendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, é o seguinte, companheiro, estou liquidado. Eu já acabei de perder o julgamento na corte dos César aqui, no tribunal de César. Estou pronto a ser oferecido como libação. Mas, Timóteo, uma coisa eu quero lhe dizer. 7 anos atrás, quando eu estava lá com vocês em Mileto, em capítulo 20 de Atos, eu disse que não tinha vida preciosa para mim mesmo, contanto que completasse a carreira. Timóteo,
Você lembra que estavam você e estavam outros presbíteros lá? Lembro, Paulo. Timóteo, você pode fazer o favor de dizer para eles que valeu a pena? Que eu não abri mão, porque eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Timóteo, completei a experiência e a alegria de completar a carreira por causa da fé em Jesus Cristo. Deve ser maravilhosa. Eu lembro de Rilé. Rilé era um indivíduo, poeta francês do século XVI, que escreveu uma poesia chamada Os Mártires de Rilé. Havia um compositor medieval chamado Palestrina, que pegou a poesia dele e pôs uma música lindíssima, ficou conhecida como Os Mártires de Rilé. E a poesia é fenomenal, ela descreve como era o circo romano daqueles dias, e diz assim: César, pronto, vou ver se eu lembro, que a memória falha. César, prontos a morrer, te saudamos, César, salve. Aí começa a descrever, 80 mil pessoas no circo romano, a cidade está delirante, o circo está repleto de cantores mil, infernais. Ao som de trompas e tambores, comprimem-se até senadores, magistrados, brancas faustais. Todos de pé. Surgem tigres, surgem panteras, e as cláusulas fatais. Todos de pé. E o último canto da nossa fé, ao céu se eleve. Ó Deus dos mártires, ó Cristo Jesus, ó Senhor, justo e forte, a glória nos conduz. É hora da nossa morte. É hora da nossa morte, da nossa eterna salvação. É a nossa sublime vitória. É hora da libertação. Ó Deus dos mártires, ó Cristo Jesus, ó Senhor, justo e forte, a glória nos conduz. Pela fé vamos nós morrer. E já o sangue se derrama. E já o sangue se derrama. Da morte desce o negro véu. Cristo imortal, tua doce voz nos chama a despertar hoje no céu. Não é uma maravilha? Coisa fenomenal, coisa fenomenal. Aos que perseveram nas obras de justiça, a Bíblia diz que no dia das bodas do Cordeiro, as roupas da noiva são as obras de justiça de cada um de nós. Que as obras de justiça nos levam a receber a coroa da justiça. Irmãos e irmãs, nós temos um galardão a ser dado. E nós, discipuladores, temos que aprender de uma vez para sempre que esse galardão está diretamente ligado à nossa produção para a glória de Deus, sobre o fundamento que Cristo estabeleceu. Leda Maria, eu quero concluir com essa aqui, era uma cantora, o pessoal mais antigo lembra do grupo Palavra da Vida. E havia uma solista lá que tinha uma voz angelical, Leda Maria. Era um evangelista de primeira linha, ela era de Brasília. E Leda Maria pegou câncer nos seios. Na década de 70 era sinal de morte, hoje já não é mais, mas naquela época era. E o câncer se espalhou ao pulmão, e Leda Maria foi internada. Leda Maria era uma grande evangelista, uma pessoa maravilhosa. Eu conhecia, tinha uma profunda admiração por ela. Eu escrevi, peguei uma fita cassete naquela época, ouvindo e escrevendo o testemunho dela. E Leda Maria ficou no hospital, e na noite que ela foi estar com Jesus, ela cantou a noite inteira, cada vez com menos volume, cada vez mais desafinada, só hinos de vitória. A sala do quarto lá, o quarto lotado de gente, parentes, a prima dela, Gessira, e todo final de cada música ela dizia: Jesus, venha me buscar, eu estou pronta. Era 4 horas da manhã, aquela evangelista que levou a Cristo muita gente, discipulou muita gente, ela parou de cantar. Só se sabia que ela estava viva porque o aparelho mostrava que havia pulsação ali, havia vida naquele corpo. Às 4h50, Leda disse suas últimas palavras. Ela abriu o olho e sussurrou: Gessira. A prima dela: apaga a luz. E Gessira disse: Leda, a luz está apagada. Ela falou: Gessira, eu estou vendo
Jesus veio me buscar. Coroa, recompensa. Jesus é fiel. Imagina o Leda chegando lá e devolvendo aos pés de Cristo tudo, porque é tudo pela graça. Mas ela viveu uma vida digna. Irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Manaus, a vida com Cristo é deslumbrante, a recompensa é entusiasmante. Vamos caminhar adiante, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Que Deus nos abençoe. Amém.